E aí, vamos dar a lição? Super terça-feira em nome de Jesus. E olha, reforçando o convite, semana de oração continua hoje, 19 horas e 30 minutos no canal do YouTube Adventistas Bahia Sergipe. Espero que você esteja gostando, que esteja sendo um renovo para a sua vida em nome de Jesus. E se você quiser assistir só o sermão, lá no canal do YouTube PR Dudu Batista. Toda a programação Adventistas Bahia Sergipe, só o sermão PR Dudu Batista. Estamos juntos em nome do Senhor. O conteúdo da lição de hoje está baseado em Efésios capítulo 2 e nós vamos para o versículo 14 e o versículo 15. Você está observando no capítulo 2 que os gentios conheceram a Deus, este é o contexto, ok? Os judeus valorizavam muito a circuncisão. Você vai observar ao longo das cartas paulinas que os judeus se esforçavam muito para que os crentes convertidos dentre os gentios se submetessem à circuncisão também. E o apóstolo Paulo, de um modo decisivo, entra para pôr abaixo esse muro que se levantou e estava causando discórdia, dissensão, e ele, o apóstolo Paulo, estava trabalhando para que houvesse comunhão entre os irmãos, para que houvesse relacionamento estável e não essa constante oposição e briga contínua. E diante disso, você percebe que este é o contexto do capítulo 2, na carta de Paulo aos Efésios. Aí, quando chega no verso 14 e no verso 15, o apóstolo Paulo está falando sobre derrubar uma parede, sobre derrubar um muro de separação, sobre derrubar mandamentos que estavam pautados em cerimônias. Por isso que o texto utiliza a seguinte referência: abolição da lei que constava de mandamentos e ordenanças. Mandamentos de ordenanças. Ou seja, o aspecto cerimonial envolvendo a circuncisão que estava causando tanta intriga entre judeus e gentios. E não é que o pessoal apanha este texto para falar que aboliu-se a lei de Deus. Paulo está dizendo que não tem mais que guardar a lei de Deus, que foi cravada na cruz. Ei, os ritos e as cerimônias foram cravadas na cruz. Você quer ver um exemplo? Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguém oferece cordeiro em sacrifício para ter perdão dos pecados? Não, porque o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário já morreu, pagou o preço dos nossos pecados e por conta disso a gente não se submete mais ao rito, à cerimônia de sacrifício de cordeiro. Bem como a circuncisão. Você é batizado em nome de Jesus, a circuncisão, este rito, esta cerimônia foi substituída e hoje o batismo cristão representa quando você morre para o mundo e levantando-se das águas está ressuscitando para uma nova vida ao lado de Cristo, porque o sangue de Cristo lhe possibilita esta bênção. Ritos e cerimônias que fizeram parte do passado foram extinguidos na cruz do Calvário e é sobre isso que o versículo 15 está falando. Abolição da lei no aspecto condenatório. A cruz acabou com a separação entre judeus e gentios, aboliu a condenação da lei. Agora, forçar o contexto dizendo que o versículo está dizendo que não é mais necessário guardar a lei moral de Deus. Você, com sua sinceridade, acha mesmo que Deus está dizendo que a lei não existe mais, que não precisa mais guardar os mandamentos? Você está liberado para matar, para roubar, para mentir ou para fazer qualquer outro tipo de coisa? Você acha que Deus iria jogar sua lei na lata do lixo? Então, note o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, verso 31. Pela fé, tiramos da lei o seu valor? De modo nenhum. Antes nós a confirmamos, diz o apóstolo Paulo. O mesmo Paulo que escreveu a carta de Efésios, capítulo 2, no versículo 15, que você utiliza para dizer que não precisa mais guardar a lei de Deus, é o mesmo Paulo que em Romanos, capítulo 3, verso 13, diz que pela fé nós confirmamos a lei e não a jogamos na lata do lixo, como muitos estão alegando que se pode fazer. Ou seja, o que temos aqui no capítulo 2 é uma questão social, que a cruz jogou na lata do lixo todos esses efeitos que os judeus usavam como elementos de condenação contra os gentios, porque se consistia apenas num ritual, numa cerimônia, e a cruz derrubou esse muro e estabeleceu uma ponte pelo sangue de Cristo.
Vamos ficar firmes e que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique de todo pecado e que derrube os muros de separação para que sejamos unidos como um só povo. Ora comigo. Obrigado, Deus, pela oportunidade da eficácia do sangue de Cristo em nossa vida e que seja essa a nossa realidade e como filhos do Senhor estejamos unidos contigo e uns com os outros em nome de Cristo.